Oi, eu sou a Adri Toigo, professora de Educação Física, doutora em Biomecânica pela Universidade de Burgos, na Espanha, e esse é o canal Educação Física com Vinho. Esse é o segundo vídeo sobre métodos qualitativos e hoje eu vou te falar sobre 3 tipos mais frequentes de pesquisa qualitativa: a etnografia, o estudo de caso e a pesquisação. Mas se tu ainda não é inscrito nesse canal, te inscreve, aciona o sininho para receber todas as notificações de vídeos novos e já deixa um like para o YouTube entender que tu gostou desse vídeo e para dar uma forcinha para esse canal. Se tu ainda não é inscrito no nosso perfil do Instagram, vai lá no @eficonvinho, porque lá a gente deixa um conteúdo muito legal sobre biomecânica, sobre pedagogia do esporte, sobre TCC e ainda a gente te avisa sempre que a gente publica vídeos novos. Mas agora, presta atenção nessa situação. Querido Pimpolho, afinal, tu já definiste o delineamento experimental da tua pesquisa? Vai ser mesmo uma pesquisa qualitativa? Mas é claro que é qualitativo, ué. Afinal, olha a qualidade aqui do teu aluno. Jesus Cristo. Eita, que orientador sofre, hein? Vamos começar pela etnografia. A palavra-chave da etnografia é descrição cultural. Nesse tipo de estudo, a proposta é a descrição de eventos que ocorrem no cotidiano da vida de um grupo de pessoas, atentando para as estruturas sociais e condutas de indivíduo a respeito do seu status de pertencimento. O pesquisador participa, na medida do possível, do contexto da vida das pessoas que estão sendo investigadas. Portanto, ele ocupa ao mesmo tempo o papel de participante e observador. A pesquisa etnográfica, então, ela é conduzida no cenário real onde as coisas acontecem. O pesquisador vai ter que se meter nessa cultura, aprender a linguagem nativa, por exemplo, os trejeitos de fala, as gírias. Ele vai ter que interagir com os membros dessa cultura, desenvolver uma compreensão empática da vida das pessoas tal como elas a percebem, e ele vai precisar fixar um tempo de residência. O pesquisador, ele ocupa então esse papel de participante ao se apropriar dessa cultura, ao mesmo tempo que ele é um observador que busca, além de observar, interpretar, discernir, desenvolver uma perspectiva holística daquilo que ele está observando. Ele influencia os dados ao mesmo tempo que ele é influenciado por eles em todas as etapas, que são a observação, a interpretação e a descrição dos resultados. A principal técnica da etnografia é a observação participativa, seguida das entrevistas, que são complementadas por análise documental, narrativas dos sujeitos investigados, histórias de vida, artefatos, diagramas construídos nesse grupo pesquisado, para que esse pesquisador recolha toda a informação possível para interpretar indutivamente e construir a realidade social, que é a compreensão descritiva contextualizada da cultura pesquisada. A intenção, então, é descobrir, no sentido de construir uma descrição compreensiva contextualizada e não em verificar. Então, não implica em testagem de hipóteses ou de uma teoria inicial. Ao contrário, as hipóteses e as teorias, elas são desenvolvidas ao longo do estudo. Embora a pesquisa etnográfica não demande uma hipótese e uma teoria inicial, isso não significa que o pesquisador vai começar essa investigação sem nada na cabeça. Ele carrega todo um conhecimento
conhecimento teórico para orientar os seus passos iniciais, mas não vem com ideias pré-concebidas. Gradativamente, a base teórica vai surgindo para compreender os processos do grupo investigado. São 9 os elementos fundamentais para serem utilizados num relato dos estudos etnográficos. O primeiro deles são as asserções empíricas, para gerar afirmações por meio de indução. O segundo ponto são vinhetas narrativas analíticas, que são representações vividas de um evento no cotidiano do caso ou do grupo estudado. Depois, citações de notas de campo, que servem como evidências e devem ser reportadas juntamente com a data da coleta. O quarto ponto são as citações de entrevistas, que são transcrições de trechos de entrevistas com o ponto de vista dos sujeitos de pesquisa. Além disso, informes sinópticos de dados, mapas, tabelas de frequência, diagramas. O sexto ponto seriam comentários interpretativos enquadrando uma certa descrição. Ou então, o sétimo ponto, comentários interpretativos enquadrando descrições gerais. Então, o ponto anterior se referia ao grupo, o ponto atual refere-se a um indivíduo. O oitavo ponto é uma descrição teórica, que são comentários interpretativos com relação ao significado mais amplo dos padrões que emergiram dos dados coletados. E o nono ponto é o informe ou a narrativa sobre a história natural da indagação do estudo, quer dizer, sobre como alguns conceitos evoluíram ou como padrões não esperados foram encontrados durante o trabalho no campo de pesquisa ou na reflexão subsequente. Credo! O próximo tipo de pesquisa muito utilizada no método qualitativo é o estudo de caso. E a peculiaridade desse estudo é a instância singular, ou seja, estudo de caso é o termo genérico para pesquisa de um indivíduo ou um grupo ou um fenômeno específico. Para entender um caso, para compreender e descobrir como as coisas ocorrem e por que elas ocorrem, para talvez predizer alguma coisa a partir de um único exemplo, ou para obter indicadores que possam ser usados em outros estudos, é necessária uma profunda análise das interdependências das partes e dos padrões que desse caso vão emergir. É muito usado o estudo de caso na medicina, no direito, na psicologia, na administração. E aí Serrano propõe alguns tipos de estudo de caso. O primeiro deles é o trabalho de caso, que são procedimentos corretivos, remediais, de desenvolvimento ou de ajuste para problemas que já foram diagnosticados. O segundo tipo é o método de casos, que é o tipo de trabalho utilizado, por exemplo, em algum curso para que os estudantes possam resolver problemas a partir de uma situação em particular. O terceiro é a história de casos, quando se busca compreender o passado de uma pessoa, de um grupo, de uma instituição. E ainda, o quarto tipo proposto por esse autor é o estudo de caso em si, que é uma análise profunda de um indivíduo, de uma situação particular ou de uma unidade social. Esse último tipo, o estudo de caso, ainda pode ser subdividido em estudo de caso descritivo, estudo de caso interpretativo e estudo de caso avaliativo. Já Stenhouse, em 1985, tipificou o estudo de caso de outra forma. Ele chamou estudo de caso etnográfico um estudo profundo de uma entidade singular por meio da observação participante e de entrevistas.
O segundo tipo seria o estudo de caso do tipo pesquisa-ação, com vistas a mudanças no caso estudado. O terceiro tipo é o estudo de caso avaliativo, que é o ato final e essencial para um processo de mensuração de algum evento. E, finalmente, o estudo de caso educativo, que é desenhado para melhorar a compreensão da ação educativa. Os traços essenciais de um estudo de caso são, em primeiro lugar, a particularização, que centra-se em uma situação, que pode ser composta por uma pessoa, ou por um evento, ou por um programa, ou por um fenômeno particular. Depois, a descrição, que é o produto final, que demanda uma descrição rica e densa, como, aliás, qualquer tipo de investigação qualitativa desse objeto de estudo. Em terceiro lugar, a heurística, que ilumina a compreensão do leitor a respeito do objeto de estudo. E, por último, a indução, que está baseada no raciocínio indutivo por meio das teorias, dos conceitos, das hipóteses que surgem de um exame dos dados fundados nesse contexto avaliado. Então, um estudo de caso pode ser uma excelente ferramenta, por exemplo, para avaliação de determinadas variáveis num contexto onde aquela situação seja rara, como, por exemplo, uma síndrome genética de baixíssima prevalência na população. Então, como que se poderia pensar em um estudo que levasse em conta tratamentos estatísticos com amostras maiores, se na população esses casos são raramente encontrados? São estudos que não permitem generalizações, porém podem ajudar muito na compreensão de fenômenos que não são muito frequentes na população, mas que, por outro lado, se não forem investigados, não produzirão conhecimento para ajudar outras pessoas na mesma situação. O terceiro e último tipo de pesquisa que eu vou te apresentar nesse vídeo é a pesquisa-ação, cujo foco está na melhora da prática por meio da mudança, ao invés de gerar novos conhecimentos. Nesse tipo de pesquisa, o investigador deve levar em consideração, ao mesmo tempo, os processos e os resultados. A pesquisa-ação, ela é colaborativa, coletiva, autorreflexiva e ela deve levar em conta todos os participantes daquele contexto onde ela está sendo desenvolvida para melhorar a produtividade, a racionalidade, a justiça das próprias práticas, sejam elas sociais, educativas, assim como a compreensão entre as relações dessas práticas e as situações nas quais elas ocorrem. Os participantes são todas as pessoas envolvidas nesse processo. Por exemplo, se for numa escola, vai ser a direção, os professores, as coordenações, os alunos, a comunidade, os pais. Então, deve haver uma real necessidade de mudança percebida por parte desses participantes, que é uma condição necessária, mas não suficiente para que aconteça uma pesquisa-ação. Aliás, é muito importante que esse tipo de pesquisa ocorra na perspectiva da espiral de ciclos de reconhecimento. O que é isso? Em primeiro lugar, é o reconhecimento de que uma situação demanda uma mudança ou uma inovação. Enquanto isso, deve haver uma planificação geral da ação motivando essa mudança. A pesquisação, ela não é feita a bangu. Não é assim, vamos ver no que vai dar. Não, ela demanda um planejamento. Feito esse planejamento, ele vai ser posto em prática, sendo desenvolvido, implantado e avaliado. A partir dos dados obtidos dessa avaliação, deve ser feita uma reflexão sobre os produtos obtidos dessa ação. Se faz uma revisão do plano geral e, a partir dessa revisão, se propõe
novas alterações, essas alterações são implementadas, se faz uma nova avaliação, a partir dessa avaliação se analisam esses resultados e, se houver necessidade, se faz uma nova planificação, nova implantação, nova avaliação, nova revisão e, portanto, isso gera essa espiral de ciclo de reconhecimentos. Então, uma pesquisação também é uma pesquisa que pode demandar um bom tempo para ser realizada. A pesquisação, de fato, envolve os participantes nesse processo, inclusive questionando as circunstâncias dessa ação. A pesquisação efetivamente envolve os participantes desse processo, inclusive questionando as coisas que estão acontecendo e os resultados dessas mudanças. Além disso, ela impõe que as pessoas ponham em xeque as suas idades e as suposições, por exemplo, em relação às instituições aonde essas mudanças estão sendo propostas. Implica na manutenção da análise dos registros das consequências das mudanças provenientes dessas ações. A pesquisação, ela começa com pequenas mudanças para depois gerar mudanças maiores. E por isso ela requer uma análise crítica de todas as situações. Porque imagina o impacto de uma grande mudança sem uma avaliação prévia em uma amostra menor. Só que não espera que essas mudanças agradem a totalidade. Mudanças fatalmente afetam expectativas das outras pessoas, além dos participantes diretamente envolvidos nas ações e nas integrações. Nunca se obtém unanimidade, por isso que uma pesquisação, o último ponto que eu vou discutir contigo no vídeo de hoje é sobre a triangulação. Se tu não sabe o que é isso, pois é o emprego de vários métodos distintos de pesquisa de um mesmo fenômeno para superar as debilidades inerentes ao uso de uma única técnica ou de um único instrumento. Existem vários tipos de triangulação. A triangulação de dados, que vai envolver tempo, espaço, pessoas. A triangulação de pesquisadores, quando tu usa pessoas diferentes para avaliar os mesmos dados. Ou quando tu triangula teorias, ou seja, tu pega um mesmo fenômeno e analisa ele à luz de diferentes teorias. A triangulação metodológica, que vai ser o uso de mais de um método, como a pesquisa quali junto com a pesquisa quantitativa. E a triangulação de verificação por sujeitos, na qual os pesquisadores examinam, confirmam ou desconfirmam o que se escreveu sobre eles. Mas olha só, o uso da triangulação na pesquisa qualitativa não está isento de críticas. Por exemplo, dois investigadores geralmente não enxergam o mesmo fenômeno da mesma maneira, ou então diferentes métodos geram diferentes imagens ou recortes da realidade. E ainda há quem ache que a triangulação de teorias não tem nenhum sentido epistemológico. Por outro lado, realmente não se espera que na triangulação de pesquisadores as pessoas analisassem o mesmo fenômeno exatamente da mesma maneira, porque senão ela perderia a razão de ser, tu não achas? O que se espera na situação de triangulação de pesquisadores é que as diferentes observações expandam a base interpretativa do estudo e revelem aspectos do fenômeno pesquisado que não seriam necessariamente observados por um único pesquisador. Bericat defende a integração de paradigmas. Por exemplo, a complementação. Num determinado estudo, se obtém duas imagens provenientes, por um lado, de um método quantitativo e, por outro, do método qualitativo,
resultando em 2 conjuntos distintos, sem pretensão de convergência ou de solapamento. Nessa perspectiva, as asserções de conhecimento são apresentadas de forma diferenciada, considerando os resultados alcançados em cada um desses métodos. E aí a legitimidade vai ser dada pela crença de que cada método foi utilizado para observar diferentes aspectos do fenômeno investigado. Já a combinação vai acontecer quando um método visa complementar ou fortalecer a validade de outro. E, finalmente, a triangulação vai ser utilizada quando se pretende o solapamento ou a convergência dos resultados. Para isso, deve haver a crença de que os métodos realmente captam aspectos idênticos da realidade. Mas presta atenção, eu não estou aqui querendo te convencer de que um método é melhor do que o outro. Eu quero te fazer pensar que deves aprofundar os teus conhecimentos sobre os métodos e analises o teu problema de pesquisa para aí sim decidir que tipo de desenho ou que tipo de método, se o qualitativo, o quantitativo ou uma combinação deles vai dar conta daquilo que tu tá querendo resolver, ou seja, do teu objeto de estudo. Não é, meu amigo? As pesquisas qualitativas, elas não usam estatística com a finalidade de testar hipóteses, como a gente te mostrou no vídeo anterior. É justamente por essa razão que a narrativa tem que ser muito bem construída, de modo a convencer o teu leitor de que a tua interpretação realmente corresponde à realidade do contexto observado. E para isso, também tens que levar em conta que os dados coletados devem ser de boa qualidade. Normalmente, as narrativas de estudos qualitativos são densas, são extensas, elas requerem uma riqueza de detalhes que é imprescindível para a finalidade a qual se propõe a pesquisa qualitativa, que é interpretativa. Para quem acha que esse tipo de pesquisa é barbada e que qualquer coisa vale, não é bem assim. Convencer por narrativa, acreditem, pode ser muito mais difícil do que convencer por números. E o que tu pensa disso? Me diz aqui embaixo nos comentários. Hoje eu vou ficando por aqui. Não te esquece de te inscrever no canal, de acionar o sininho para receber todas as notificações de vídeos novos e de deixar aquele like, porque isso nos ajuda muito no crescimento do canal. Se tu ainda não é inscrito no nosso perfil do Instagram, o que tu tá esperando? Te inscreve aqui, @efcomvinho. Lá tu fica sabendo dos vídeos novos, das batalhas de artigo, das dicas de TCC e de um monte de conteúdo bacana que eu e o Gru postamos diariamente por lá. Um beijo da bruxa e até a próxima!